Como você conferiu aqui no Jornal da Justiça, o Supremo inaugurou ontem as novas instalações do Museu da Corte. O novo espaço projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha se destina à preservação e à divulgação da memória institucional do STF. E o Museu do Supremo é justamente o tema de hoje sobre os 130 anos da Corte na Era da República. Confira a reportagem especial de Viviane Novaes. Palácio de vidro e concreto. A obra de Oscar Niemeyer parece flutuar na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Embaixo do prédio do Supremo Tribunal Federal, no subsolo, um museu novinho. São quase 1.000 metros quadrados, com centenas de objetos que contam principalmente a história dos 130 anos do STF na Era da República. O Museu do Supremo, ele apresenta um conjunto variado de elementos que demonstra para a sociedade a importância do seu papel na democracia constitucional brasileira. O museu foi desenhado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, de renome internacional. Nestas imagens de fevereiro do ano passado, ele apresentava o projeto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Mas Paulo não teve tempo de ver o museu pronto. O arquiteto morreu em maio deste ano. Agora a gente convida você a dar uma volta sem sair do lugar. Olha aí a ata de instalação do Supremo, redigida com caneta nanquim em 28 de fevereiro de 1891. Ao lado, a primeira Constituição brasileira, do mesmo ano. O texto foi revisado pelo mais ilustre advogado brasileiro, Rui Barbosa. Aqui, ele aparece ao lado do filho Alfredo Rui, saindo da sede do Supremo no Rio, em 1900. O museu reúne processos julgados pela Corte na época em que tudo era escrito à mão. Este é um habeas corpus em que Rui Barbosa defendeu 48 civis presos na Fortaleza Militar de Santa Cruz por ordem do presidente da República. A caneta foi usada para a assinatura da Constituição de 1946 pelo ministro Aliomar Baleiro, então deputado federal constituinte. O grande painel de vidro tem fotos dos ministros que já passaram pela Suprema Corte. O interessante é que as fotos parecem um filme positivo da antiga máquina fotográfica. As imagens podem ser vistas dos dois lados do painel. Este móvel parece um armário, não é mesmo? Mas é uma cabine telefônica que ficava na Sala das Togas para uso exclusivo dos ministros. Aqui dentro, os magistrados tinham mais privacidade na hora de falar ao telefone. O museu também expõe presentes de autoridades estrangeiras e objetos pessoais dos magistrados, como a toga, usada durante os julgamentos. Estes óculos de grau pertenciam ao ministro Cordeiro Guerra. Os gravadores eram usados pelo ministro Marco Aurélio para registrar suas decisões. Depois ele entregava a gravação para os auxiliares fazerem a transcrição. E por falar em gravador, veja só uma coleção de aparelhos usados na década de 70 para registrar as sessões de julgamento. O tempo passou e o tribunal começou a divulgar as sessões ao vivo pela Rádio e TV Justiça. Estes painéis mostram julgamentos de grande repercussão. O direito da pessoa transgênero mudar o nome e o gênero no registro civil. O uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, as cotas para negros nas universidades, o reconhecimento da união homoafetiva. O espaço do museu é um espaço que permite essa reflexão pela sociedade do relevante papel que a Corte possui na guarda dos direitos fundamentais e na promoção de um avanço cultural, porque a sociedade, ela avança culturalmente na medida em que direitos fundamentais são reconhecidos. O espaço também abriga uma exposição da OAB com documentos históricos, bustos de advogados famosos e uma galeria dos presidentes do Conselho Federal da Ordem. A Associação dos Magistrados Brasileiros também montou uma exposição que conta a sua história. Esta é uma réplica do barco da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá, que atendia a população ribeirinha.
O espaço físico do museu, ele é um ambiente de mediação entre a instituição e a própria sociedade, que consegue, ao ter contato com o acervo e a história contada ali naquele ambiente, ela se sente mais pertencente à história do país e ela consegue se conectar em termos práticos. Quando ela vê uma decisão que impacta um determinado grupo da sociedade ou todo o conjunto da sociedade, ela consegue se inserir nesse contexto e entender que a história da instituição é a própria história do país. Convidamos a estudante Carolina Nogueira para visitar o espaço. Ela passou por cada cantinho do museu e tudo o que viu aqui diz que vai levar na bagagem de universitária e cidadã brasileira. É muito importante que a gente se mantenha conectado sobre a nossa história enquanto brasileiro, a construção do nosso povo, a prestação dos nossos direitos, como que a gente conseguiu chegar onde a gente está com a nossa consolidação da nossa democracia. Trouxe muitas reflexões que eu com certeza vou levar adiante.